de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Vamos juntos. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Suas bênçãos eu vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus e a vergonha na cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar, sua glória pra sempre eu vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Olá, seja bem-vindo a mais uma celebração da Batista Vila Formosa, uma igreja que existe para adorar ao Senhor e cuidar de pessoas. Seja muito bem-vindo, uma alegria, um privilégio. Quero agradecer você a oportunidade de poder adentrar a nosso lar. Quero agradecer os irmãos que fazem parte da comunidade Batista Vila Formosa e relembrá-los que mesmo não estando aqui presentes no culto, nós continuamos unidos no amor de Cristo. Espero que o Senhor continue suprindo as necessidades de cada um. Nessa manhã muito especial, quando comemoramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sei que muitos talvez gostariam de estar reunidos agora no templo, mas isso não é possível, mas nem por isso deixamos de adorar o Senhor, nem por isso vamos deixar de celebrar, nem por isso vamos deixar de nos alegrar. Quero nesse momento convidar você a elevar a Deus uma palavra de oração. Quero convidar você a continuar crendo no poder de Deus, utilizando a ferramenta da oração para que Deus possa nos abençoar e possa nos atender. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Te agradecemos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Te agradecemos porque Ele venceu a morte, por isso nós também podemos vencer e ser vitoriosos, Pai. Te pedimos mais uma vez pelo momento que vivemos, como país, como nação, como mundo, que o Senhor tenha misericórdia, abençoando cada um. Mais uma vez te peço por aqueles que estão nos hospitais nesse momento, aqueles que estão sendo atendidos, aqueles que estão no leito, aqueles que estão trabalhando, que o Senhor possa conduzir a vida de cada um, possa conduzir, Pai querido, a vida dos nossos governantes e que possamos atravessar esse deserto nesse período momentâneo e realmente tendo a Tua direção e tendo, Pai querido, o Teu cuidado e
E, mais uma vez, que o Senhor tenha misericórdia de nós, abençoa cada família, cada um que está nos acompanhando nesse momento, é o que te pedimos e o fazemos sempre confiados no único e poderoso nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como nessa manhã nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus Cristo, quero ler o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram uma pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-se 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os quais que com eles estavam. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditavam nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. A melhor notícia que o mundo já viu e ouviu foi a do túmulo vazio de Jesus. A história da Páscoa não termina num funeral, pelo contrário. A história da Páscoa termina com uma festa. O túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. Nós pregamos um Cristo que esteve morto e está vivo, e não um Cristo que esteve vivo e está morto. A morte é o rei dos terrores, mas Cristo é o rei dos reis. A morte foi vencida por Jesus. Ele matou a morte, ele arrancou o aguilhão da morte. A morte será lançada no lago de fogo. A ressurreição de Jesus Cristo é a demonstração do supremo poder de Deus, inclusive sobre a morte. E o que tem de importante, então, o que nós podemos destacar de importância da ressurreição ou de importante da ressurreição de Jesus Cristo? Gostaria de fazer alguns destaques. O primeiro deles é que a ressurreição de Cristo seria uma das fraudes mais maldosas da história, mas na realidade foi o fato mais extraordinário da história da humanidade. A ressurreição de Cristo e o cristianismo permanecem de pé ou caem juntos. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria uma religião vazia de esperança, um museu de relíquias do passado. Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, nossa fé seria vã, nossa pregação seria inútil, nossa esperança seria vazia, nosso testemunho seria falso, nossos pecados não seriam perdoados, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Outro destaque que eu faço é que sem a ressurreição de Cristo, a morte teria a última palavra. A nossa esperança do céu seria um pesadelo. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria o maior engodo de toda a história, a maior farsa inventada pelos cristãos. Os mártires teriam morrido por uma mentira, e uma mentira teria salvado o mundo. Nós não sabemos que é justamente o contrário. Mas o fato de Cristo ressurreto, o fato de Cristo ressurreto, a grande diferença entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo é que o túmulo de Jesus Cristo está vazio. Se você for visitar aquele que é o líder, aquele que é realmente o todo-poderoso do cristianismo, você vai encontrar um túmulo vazio. Ele venceu a morte e ele está vivo pelos séculos dos séculos.
nós precisamos pensar um pouco mais, precisamos valorizar mais como cristãos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós falamos muito da crucificação, nós até utilizamos como símbolo a cruz, né? E muitos até a cruz que não está vazia, mas o que nós temos que saber, temos que valorizar, temos que praticar é um cristianismo autêntico, e isso está relacionado diretamente com a ressurreição de Jesus Cristo. E você que nos acompanha, quais as evidências então que nós afirmamos da ressurreição de Jesus Cristo? A primeira questão que eu quero destacar é que a ressurreição de Jesus é um fato histórico, né? E começa com a tentativa dos adversários. Primeiro eles disseram que Jesus nem chegou a morrer na cruz, mas aí ao ser colocado no túmulo ele reanimou-se, né? Como se realmente não tivesse morrido. A outra tentativa de muitos naquela época disseram que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. E eu quero lembrar vocês que foi colocada uma pedra e essa pedra foi selada com um selo romano. Guardas estavam fazendo a escolta daquele túmulo. Outros disseram que as mulheres foram no túmulo errado. Quando elas foram ver o corpo de Jesus, elas erraram de túmulo, que seria impossível. Então essas tentativas mostram, reafirmam a evidência da ressurreição de Jesus Cristo. E aí nós podemos caminhar um pouco mais na Bíblia, as aparições aos discípulos. Jesus, depois de ressuscitado, apareceu a Maria Madalena, às mulheres, a Pedro, aos 2 discípulos a caminho de Emaús, lembram? Eles estavam andando, conversando, e alguém chega ali com eles, e eles vão todo o seu trajeto, o seu caminho, e só no final, quando chegam no seu destino, ali em Emaús, o vilarejo, é que eles vão perceber a presença de Jesus Cristo. Jesus Cristo se apresenta também aos apóstolos na primeira vez sem a presença de Tomé, e aí Tomé também não acredita, depois que os seus apóstolos vão dizer a ele, mas depois Jesus se apresenta também aos apóstolos na presença de Tomé. Ele se apresenta aos apóstolos na caminho do Mar da Galileia, e ali no Mar da Galileia há uma multidão de praticamente 500 irmãos. Se apresenta e aparece a Tiago, a Paulo, a Estevão, a João na ilha de Patmos. Então, as evidências, as aparições aos discípulos e ao seu povo, isso é incontestável. Mesmo aqueles que tentavam mudar a história não conseguem, porque Jesus Cristo, antes de subir ao Pai, antes de ascender aos céus, ele se apresenta e ele faz algumas aparições. A outra questão e a outra evidência é a proclamação dos discípulos. O célebre sermão de Pedro, dia de Pentecostes, versou ou falou sobre a ressurreição de Jesus. Se Cristo não tivesse mesmo ressuscitado, bastaria ter apresentado o corpo morto de Cristo à multidão, e o cristianismo teria sido esquecido naquela manhã. A ressurreição de Jesus é um fato psicológico. Os discípulos, acuados pelo medo, e não poderia ser diferente, porque somos humanos, desanimados, pessimistas, foram poderosamente transformados. Eles transformaram-se ousados, valentes, poderosos no testemunho, enfrentaram ameaças, enfrentaram prisões, açoites, mortes. A ressurreição de Jesus Cristo realmente impactou. A ressurreição de Jesus Cristo transforma a mente e a vida de cada um. Eles não teriam morrido por uma mentira, os mártires do cristianismo. A mudança dos discípulos é uma prova incontroversa da ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus também é um fato sociológico. Uma igreja cristã foi estabelecida sobre a rocha dessa verdade incontestável. Gente de todas as nações, raças, línguas e povos uniram-se em torno dessa verdade suprema. O túmulo vazio de Cristo foi e é o berço da igreja. Quando nós celebramos a ressurreição, quando nós celebramos a Páscoa, nós precisamos crer realmente no milagre
da ressurreição. E aí eu poderia citar também a maravilhosa remoção da pedra, poderia citar essas aparições e reforçar essas aparições maravilhosas, mas o que eu gostaria de compartilhar com você nessa oportunidade é que precisamos também viver a ressurreição de Cristo. Para vencermos a morte, além de crer, precisamos ter fé, esperança, precisamos passar por momentos de lutas como os que estamos passando, sem abdicar da nossa fé, sem abdicar da esperança, sem colocar em dúvida o milagre da ressurreição. Jesus Cristo veio ao mundo, não para servir, mas veio para ser servido, não para condenar, mas para salvar aquele que se havia perdido. Que nós possamos, a cada momento, viver essa ressurreição, adorar e exaltar um Cristo ressurreto, um Cristo que continua vivo, continua atuante, um Cristo que tem cuidado de nós, um Cristo que tem renovado as nossas forças e um Cristo em que vai voltar para buscar todos aqueles que o aceitarem de todo o coração. Meu desejo, minha oração nessa oportunidade, numa ocasião tão especial, é que você possa realmente com a sua família crer na ressurreição de Jesus Cristo e crer que Ele continua vivendo, Ele continua atuando, Ele continua cuidando, Ele continua nos amando, Ele continua sendo misericordioso para com cada um de nós. Que todos nós juntos possamos comemorar realmente, comemorar com alegria, independente das dificuldades que estamos passando. Celebrem, Jesus Cristo ressuscitou. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe, que Ele continue cuidando da sua vida, que Ele continue dirigindo as nossas vidas e, acima de tudo, que nós possamos aceitá-lo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Quero fazer um convite a você nessa oportunidade. Não quero convidar você para ser membro de uma igreja ou participante de alguma religião. Eu quero convidar você nessa ocasião a realmente aceitá-lo como o único e suficiente Salvador, crendo que Ele ressuscitou. E não se esqueça, Ele vai buscar, Ele vai voltar para buscar aqueles que são seus. Creia nisso. Viva o verdadeiro cristianismo. Viva a ressurreição de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus continue dirigindo as nossas vidas e que Ele continue nos ajudando a superar todos esses obstáculos e que possamos permanecer firmes até a volta dEle. Gostaria também de fazer algumas comunicações. Quero convidar você a continuar nos acompanhando pelas redes sociais Batista Vila Formosa, no Facebook, no YouTube. Nós temos as nossas programações via online, às quartas-feiras às 20 horas, os domingos às 10 e depois às 20 horas. Quero convidar você também a participar de uma campanha, Com Vidas Não Se Mexe, uma campanha que nós estamos lançando a nível de associação. Participe, entre lá nas páginas das redes sociais, você pode entrar, fazer a sua assinatura eletrônica, participe. Nós não podemos ficar alheios a esse momento que estamos vivendo. Quero agradecer você também que tem participado, tem contribuído, tem nos acompanhado, tem contribuído financeiramente também, tem orado por vocês. Que Deus continue abençoando a sua vida. E eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade que tivemos de poder adentrar o seu lar, de poder participar com você. Que Deus abençoe e até a próxima, se Ele mesmo nos permitir. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou.
som seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A guerra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. A terra estremeceu, a terra estremeceu, o sepulcro